Boa tarde, graça e paz, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Marcos Silva, sou o presidente do CTPB, que é o Seminário de Ensino Teológico Educacional aqui no estado da Paraíba, juntamente com o meu vice-presidente, o pastor Rogério Souza, ali da cidade de Santa Fé, onde eu resido hoje, é na cidade de São José do Piranhas. E hoje nós vamos estar com a terceira parte do nosso curso, da nossa matéria conhecida aí como Eclesiologia ou a História da Igreja, como assim você achar melhor pronunciar, ok? Então essa matéria é uma matéria muito importante, né? Uma matéria de muita importância, de bastante riqueza, né, de conhecimento das Escrituras, porque não tem como você servir a Deus sem saber o que é uma Bíblia, o que é uma igreja, para que igreja, por que a Bíblia, como foi formada as Escrituras, de onde veio a igreja, por que o significado do nome igreja, entendeu? Então não tem como a pessoa servir a Deus, viver a vida inteira e ele não entender acerca de Deus. Eu fico perguntando às vezes por que as pessoas têm tanta raiva às vezes, né, se levantam contra a teologia sem entender que teologia quer dizer estudo, né? Teo quer dizer Deus, logia quer dizer lógica, ou seja, estudando, ou logicamente estudando as Escrituras, estudando a pessoa de Deus, não estudando Deus, porque Deus ninguém estuda, Deus não tem como você compreender Deus 100%, até porque Ele é inescrutável, né? Ele é imensurável, seu amor está acima de tudo e Ele não tem explicação para Deus. Mas hoje nós vamos estar com a matéria Eclesiologia, nós vamos prosseguir aí na sua apostila, onde a gente parou a semana passada, né, na outra aula, na segunda aula, nós estivemos parando aí nos pais da igreja. E nós vamos estar estudando um pouquinho sobre os pais da igreja aí na sua apostila, ok? Então abre a sua apostila aí nos pais da igreja. Mas antes disso, antes de falar dos pais da igreja, eu quero ressaltar aqui, né, algumas coisas que ficaram para trás na ação passada, até porque foi uma lição rápida e não teve como eu explicar para os amados também, porque o tempo estimulado é de meia hora e a outra lição ficou de 1 hora, ficou um pouco enfadonha, mas nunca nada é perca de tempo quando você está se dedicando ao estudo das Escrituras, ao estudo de conhecer Deus, tá bom? Então, eu queria falar para vocês, aqui nós estamos falando sobre a relação da igreja e o reino, e do reino e a igreja, não é verdade? Então nós vamos estar falando aí sobre alguns pontos que não foram abordados na apostila de vocês, mas nós estamos com a apostila de mestre que eu quero estar abordando para vocês, tá bom? Então, nós vamos estar abordando alguns assuntos especiais aqui. Então, pessoal, vamos lá, sem perda de tempo, sem mais demora, sem mais delongas, como diz alguns pregadores, né? Eu queria falar sobre os membros da igreja. A igreja ela é composta, né? Uma igreja é uma congregação, ou é uma congregação composta de crentes em Jesus Cristo, batizados, depois de uma profissão de fé, depois de voluntariamente estar ligado à aliança especial para a manutenção do culto, verdades, ordenanças e disciplinas do Evangelho. Faze a questão quanto a saber quem são
quais as características dos membros da Igreja de Cristo. Ou seja, uma igreja, uma congregação, ela é composta de crentes em Jesus Cristo. De onde é que vem a palavra crentes? É da palavra crer, a palavra crer, acreditar, ter uma crença, ok? Então a pessoa ela passa a ser realmente um membro da igreja quando ele depois de uma profissão de fé ou de uma conversão de fé, ele passa agora a voluntariamente, né, estar ligado sobre a aliança especial ou para a manutenção do culto. Aí nós vamos ver algumas verdades, né? As ordenanças, disciplinas do Evangelho, faz a questão quanto a saber quem são e quais as características dos membros da Igreja de Cristo. Primeiro, a igreja é composta somente por aqueles que demonstram fé em Cristo. A unidade da igreja são almas regeneradas e que vivem em união com Cristo. Deste modo, a igreja é uma assembleia de tais almas atraídas uma às outras por afinidades espirituais da nova vida em que cada uma recebeu e pelo vínculo comum que as une a Deus. Disse, pois, Jesus, aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. É assim que o novo nascimento espiritual que se constitui com a condição indispensável, fundamental da união do homem com a igreja. Ou seja, nascer de novo não é batizar na água, tá bom? Nascer de novo não é batizar nas águas. Nascer de novo, né, anda já com Deus. Ou seja, então nascer de novo não é batizar-se nas águas, tá bom? É aceitar Jesus como Salvador, viver uma vida regenerada pelo Evangelho, se transformado pelo amor de Cristo, pelas verdades das Escrituras, andar em santidade diante de Deus, andar diante de Deus como um cidadão do céu. Então o nascimento, ele não nasce, o nascimento espiritual, ele não nasce no batismo das águas, tá bom? O batismo das águas é outra coisa. Vamos lá. Por mais difícil que pareça ser o estabelecimento de uma igreja formada só por pessoas inteiramente regeneradas, a verdade é que a igreja local que mais trabalha no sentido de levar os seus membros a demonstrarem uma genuína conversão, mas tem se aproximado do ideal de uma vida de fé e de pureza, ok? Então a igreja, ela é composta, né, de pessoas, formada, não é só formada de pessoas inteiramente regeneradas, tem pessoas de vários tipos dentro da igreja, ok? Então a igreja, como alguns dizem, e eu não concordo, tá bom? Não concordo com isso, é uma questão minha, como pastor de igreja, né? Pastor presidente de seminário, teólogo, né? Eu fiz 4 bacharelados, nenhum deles eu encontrei afinidade, a palavra que apoia esse contexto, que alguns colocam dizendo que a igreja é um hospital. A igreja não é um hospital, não é. A igreja é um local onde nós nos reunimos para adorarmos a Deus. Agora, a pessoa que vem com problema para a igreja, ela é impactada pela presença de Deus que está dentro da igreja, e aquela pessoa ela é tratada dentro da igreja, mas a igreja não é hospital, ok? A igreja é mais para um quartel de preparação do crente. Na igreja você chega triste e sai alegre. Na igreja você chega decepcionado e sai com a sua visão diferente.
Por quê? Porque aqui não é hospital, a igreja não é hospital. A igreja é mais para um quartel de preparação do crente. Tá bom? Então, vamos lá. Segundo, uma igreja se compõe somente por aqueles que foram batizados depois de uma profissão de fé. Ou seja, as considerações seguintes fazem do batismo em água não uma opção, mas uma ordenança para ser cumprida pelo crente. Primeiro, a comissão apostólica dada por Jesus nos manda não apenas fazer discípulos, mas também batizar. Em ordem de fazer discípulos e depois batizar, se prescreve definitivamente como decreto da autoridade divina. Ou seja, a igreja, o batismo das águas não é uma opção. Não, eu vou batizar se eu quiser, né? Se der tempo eu me batizo, talvez eu me batizo o ano que vem. Não. O batismo das águas é uma ordenança, não é um pedido de Jesus. Não é uma opção. Pastor, batismo das águas implica na salvação? É complicado de explicar, porque assim, se a pessoa ela tem a opção, não, ela tem a oportunidade de se batizar nas águas, ela não se batiza, ela complica-se um pouco, ok? É complicado. Por quê? Porque a partir do momento que você se batiza nas águas, que é um cumprimento, primeiramente, que Jesus disse para os seus discípulos: ide, fazei discípulos, né? Batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, batizai-os. Ou seja, é uma ordem. Então, o batismo das águas é uma ordem. O crente ele passa a ser um membro quando ele é batizado nas águas. Aí sim. Olha só. Segundo, nas Escrituras o batismo é o primeiro ato público do crente. Esse ato tem duplo significado. Dois significados. Qual é? Ou seja, falar do rompimento do crente com a vida de outrora. E B, fala do seu comportamento, do seu membramento do corpo de Cristo, que é a igreja. Ou seja, o batismo, ele tem dois sentidos aí, dois significados, né? Significado duplo. Ele fala do rompimento, quando a pessoa se batiza nas águas, ele está definitivamente ali se desligando do mundo e batizando nas águas para remissão de pecado, que não é nascimento de novo, mas é remissão de pecado. O que é remissão, pastor? Remissão é a mesma coisa de remoção, lavar, renovar, restaurar, ok? Então o crente, quando ele se batiza nas águas, ele está determinado a remover os seus pecados e também abandonar aquelas práticas antigas, as práticas que ele fazia que não era de acordo com a palavra de Deus. Segundo sentido aí do batizado, né? Fala do membramento da igreja, do corpo de Cristo, que é a igreja. Ou seja, quando a pessoa se batiza, ele agora passa a ser membro da igreja de Cristo, ok? Então, enquanto ele não se batiza, ele está ao lado do corpo. Quando ele se batiza, ele está se unindo ao corpo. O batismo das águas, a Santa Ceia, né? Santa Ceia, que é uma ordenança também da Igreja do Senhor, né? A ordenança do Senhor Jesus. Nós vamos estar falando aqui. Olha só, o batismo das águas, desde o princípio, tem sido considerado como prática uniforme e admissão do neoconvertido à igreja. Terceiro ponto, as epístolas do Novo Testamento se dirigem às igrejas como corpo composto exclusivamente de pessoas batizadas em água. Batizado em água, não é vir como está e ficar.
Há um ditado aí que diz assim, vinde como está, e a pessoa fica. Porque o fim de como está, a pessoa, a maioria dos pastores não tem coragem de dizer assim, olha, transmude de vida. Você veio como está, só que agora você precisa mudar o seu comportamento. E aí, por isso que existem muitas igrejas, que na verdade são cheias de pessoas, mas não tem membros. Então, o que classifica uma igreja é os membros da igreja, não é a quantidade de pessoas, queridos. Tá bom? São a membresia da igreja, são quantos membros tem a igreja. Então, isso é o que revela verdadeiramente o tamanho da igreja. Outra coisa que eu quero falar para você, quando vem o irmão de outra igreja e passa para a sua igreja, a igreja ela não cresce, a igreja ela continua a mesma, porque ali não houve conversão, conversão de pecador, mas transferência de crente, ok? Então, transferência de crente, tem muitos que estão se transferindo, né? Não estou gostando da igreja tal, aí eu vou me transferir para outra igreja. Não estou gostando da igreja fulana, então vou para outra igreja, porque lá eu me sinto melhor. E ele pensa, aí o pastor, a pastora, o bispo, o apóstolo, seja lá quem for, o dirigente da igreja, diz, nossa igreja está crescendo, porque está vindo o irmão da igreja fulana. Não, a igreja não está crescendo. Ali existe uma transferência de membro, ok? Que não justifica, que não classifica a igreja crescer, ok? Então, existe conversão de membros e existe transferência de crente, tá bom? Guarda essa para você aí que está nos escutando aí no curso teológico. Aí, eu precisava deixar esses pontos para vocês, ok? Precisava deixar esses pontos para vocês. Vamos lá. E as pessoas precisam ser batizadas nas águas, depois que batizadas se tornam membros. Porque aí vem a ceia, né? Vem a Santa Ceia. Existem três formas distintas da igreja, de igrejas que se diferenciam entre si pelos princípios fundamentais de sua organização. São elas episcopal, presbiteriana e congregacional, né? Que aí é outro ponto aí da igreja, né? São outro ponto da igreja aí, mas eu precisava falar sobre esses assuntos, ok? Então vamos lá. O ministério da igreja, Lions Club, né? Em função de Leões Rotary Club, em função dos rotorianos, a maçonaria em função dos maçons, e a igreja é o único organismo existente no mundo cuja preocupação essencial não é o bem-estar dos seus próprios membros, a razão de se existir e agir da igreja na terra é ministrar o nome de Jesus, se aqui o lugar de habitação de Deus, testemunho da verdade, né? Que a igreja precisa ter testemunho da verdade, ok? Então existem essas três formas distintas de igreja. É o sistema episcopal, o sistema presbiteriano, o sistema congregacional. O episcopal é o sistema de organização da igreja que consiste numa rígida hierarquia, concentrando o poder eclesiástico do sacerdote formado de três ordens, né? Bispo, sacerdote e diáconos. Essas três ordens foram uma espécie de governo sacerdotal. Essa forma é adotada pela Igreja Católica Romana, ok? Se você quer se aprofundar mais, aí no médio a gente vai estar falando sobre esses assuntos, tá bom? O sistema presbiteriano, ele, nas igrejas que adotam esse sistema de organização, acepção e disciplina dos membros são confiadas ao conselheiro, ou conselho composto de pastores e anciões eleitos pela congregação, mas todos os atos eclesiásticos estão sujeitos à revisão do conselho superior, composto de pastores e anciões de muitas outras congregações. A igreja, segundo a concepção presbiteriana,
reunida por seus pastores e anciões a um corpo no qual reside todo o poder eclesiástico. Por isso, uma cadeia de comando da seguinte ordem: conselho, cujos membros são eleitos pela congregação, indivíduo, o presbítero. Ou seja, lá na presbiteriana, o poder está com o presbítero, porque eles aceitam o presbítero como a autoridade máxima na igreja presbiteriana. E o sistema congregacional? O sistema congregacional, da igreja, todo o poder eclesiástico é exercido por cada igreja local, reunida a uma congregação. As decisões tomadas pela igreja local e individual não estão sujeitas à revogação por nenhum outro corpo eclesiástico. A esta classe pertence, com ligeiras diferenças e por nome de organização, os independentes da Inglaterra, as igrejas congregacionais da América e as igrejas batistas de todo o mundo. Quando comparado a 3 sistemas de igreja, não há dúvida que o sistema congregacional é o melhor, que identifica com o modelo de organização da igreja primitiva. Ou seja, a congregacional é a única que se adapta mais ao nosso sistema pentecostal, ok? Onde o pastor, no pentecostalismo, o pastor é a autoridade máxima. São coisas que você vai aprender mais para frente, ok? Ministério da igreja, A igreja, ela é o lugar santo, o lugar de habitação de Deus. A igreja, ela tem que testemunhar ou ser testemunha da verdade, ok? Tornar-se conhecida e multiforme, tornar conhecida a multiforme sabedoria de Deus. A igreja, ela tem como missão, pregar o evangelho e mostrar as formas de Deus trabalhar, ok? Edificar os seus membros. A igreja, ela tem que edificar os seus membros. Como é que se edifica um membro, pastor? Tem momentos finais aqui da aula, não vai dar tempo para falar tudo. Eu vou deixar a próxima aula para depois. Como é que se edifica um membro, os seus membros, Ele mesmo concedeu-os para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Varão perfeito, varão perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4. Ou seja, como é que se edifica uma igreja, ou os membros da igreja? Na palavra. O crente ou a igreja, ela tem que edificar os seus membros na palavra. Nós precisamos parar um pouquinho, tá? Só assim mesmo, todos me conhecem. Nós temos que parar um pouquinho a questão dos louvores da igreja e nós temos que colocar mais palavra nas nossas igrejas. As nossas igrejas estão impressadas pelo louvor. É 1 hora de louvor, 10 minutos de palavra, 15 minutos de palavra, 25 minutos. Coitado do pregador, quando chega para pregar, 2 horas de louvor. Aí quando o pregador vai para pregar, o pastor chega, ou o dirigente diz: olha, você tem 20, 30 minutos para você pregar. O pregador, ele fica apertado, ele fica arrochado, e uma igreja que não está edificada na palavra, ela cai, Mateus, ele vai dizer, o Senhor Jesus falando: aqueles que ouvem essas minhas palavras praticam, é semelhante a um homem que edificou sua casa sobre a rocha, que veio o vento
e não derrubou. Veio as águas e não derrubou, porque ela estava edificada sobre a rocha. Então a palavra de Deus é a rocha que edifica crente. Ok? É por isso que tem muitas igrejas, tem muitos crentes que estão caindo, estão saindo da igreja porque não tem edificação. Ou seja, Mateus 27 e 24, olha só, todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e pratica, assemelhou-ei a um homem que é prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A igreja, ela tem como obrigação instruir os seus membros. Ok? Então, as ordenanças da igreja, nós já falamos aí do batismo das águas, né? Que existe aí, o termo batismo vem do grego baptezo, que quer dizer mergulhar ou emergir por completo. É mergulhar, não é jogar uma cuia d'água na cabeça, tá bom? É mergulhar até o corpo ser coberto pelas águas, ser coberto pelas águas e ser retirado das águas. Simboliza ali o sepultamento do velho homem e o nascimento de uma nova criatura. Ok? Então, o batismo nas águas, ele tem que ser por imersão. Tá? Tem igrejas que batizam de outras formas. Aí é o sistema da igreja. Eu não vou me meter porque aqui é um curso teológico, que não é, né? Não é mudança de comportamento de igrejas. Vamos lá. Tenho pouco tempo aqui para terminar as aulas. Vamos lá. Batismo nas águas, da palavra grega batizar, o baptizo, que quer dizer mergulhar ou emergir por completo. Apesar de definida a origem da prática batismal e da razão porque foi adotada pela igreja cristã, a sua prática se faz algo imperioso quando analisamos as seguintes palavras de Jesus. Portanto, ide, ensinai todas as nações. Primeiro tem que ensinar, você tem que preparar a pessoa para ser batizada, não é todo jeito, né? Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só, existem algumas formas de batismo aí, né? Vamos lá, o primeiro batismo aí é o pedobatismo, que é o batismo da criança. Tanto a Escritura quanto a igreja cristã não reconhece esse batismo de criança, que é um dogma da igreja católica romana. Quando vamos para a Bíblia, fica fácil se identificar a verdade, pois se ao menos tivesse uma única referência, mas não tem, né, sobre o batismo de criança. Não tem nenhuma passagem das Escrituras, né? A forma do batismo dos inimigos da doutrina de Cristo é trinitária. Com frequência se insurgem contra a fórmula batismal, cada um por Jesus, dada por Jesus em Mateus 28, 19, né? Por exemplo, cita o apóstolo Pedro dizendo: cada um de vós seja batizado em nome de Jesus. Atos 12, 38. Para erroneamente afirmarem que a forma batismal bíblica é em nome de Jesus e não em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o escritor cristão do século II põe por fim a questão quanto a forma batismal cristã está escrita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o que vale é o que Jesus falou. Ok? O que vale é o que Jesus falou. Então, as ordenanças da igreja. Batismo nas águas, Santa Ceia. Ok? Aí tem os propósitos do batismo aqui. Nós vamos deixar para o próximo. Eu não vou falar nem dos pais da igreja aqui, não vai dar tempo.
Vou deixar para a próxima aula, tá bom? Próxima aula a gente fala sobre os pais da igreja. Então, você guarde essa aula aí no seu coração. Você vai estar desfrutando aí sobre a aula de hoje. Foi a aula os membros da igreja, ou como a igreja é formada, ok? Então guarda essa palavra, guarda esse estudo, as ordenanças da igreja, vocês estejam aprendendo aí também, né? O propósito, aí nós vamos ver o propósito da ceia, o propósito do batismo é que só o salvo pode ser batizado, ok? Não é todos que têm que ser batizados. Tem que ser aquela pessoa que tem a convicção do que ele quer ser, o que ele realmente quer ser, a ceia. O Senhor Jesus começou o seu ministério terreno pelo batismo no Jordão e encerrou com a celebração da ceia. Então, a ceia e o batismo são pontos vitais da igreja do Senhor Jesus. Pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizar nas águas e a ceia do Senhor Jesus. Ok? O propósito da ceia, a Santa Ceia, tem por finalidade anunciar a nova aliança. Quando nós participamos da ceia, nós vamos ali. Então a ceia não é para nós estarmos comemorando um culto fúnebre, mas sim um culto de celebração pela ressurreição do Senhor Jesus. Ok? Então a Santa Ceia, ela tem um propósito aí, né? A Santa Ceia do Senhor tem como finalidade anunciar a nova aliança que foi feita no sangue e se constituiu um memorial conforme a ordem expressa do próprio Jesus. É uma memória, né, uma missão objetiva que expõe os dois fundamentos do Evangelho, que é a encarnação, né, de Cristo, que ele encarnou, ele não reencarnou, ele se encarnou. E o partir do pão, ao partir do pão, ouvimos o apóstolo João dizer: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A expiação, segundo a expiação, as bênçãos incluídas na encarnação e que são concedidas no quebrantamento, né? Mediante a morte de Cristo. O simbolismo do pão partido é que o pão teve de ser quebrado na morte, a fim de ser distribuído entre os espiritualmente famintos. O vinho derramado nos diz que o sangue de Cristo, o qual é a sua vida, deve ser derramada na morte, a fim de que o seu poder purificador e vivificador possa ser outorgado às almas necessitadas. Os elementos usados na ceia, o pão e o vinho, nos lembram que pela fé podemos ser participantes da natureza de Cristo, isto é, ter comunhão com Ele. Ao participarmos do pão e do suco, que é do vinho, que é o suco, na ceia do Senhor, o ato nos recorda e nos assegura que pela fé podemos verdadeiramente receber o Espírito de Cristo e ser o reflexo do seu caráter. Como lembrar a ceia? Como celebrar a ceia, perdão? No ato da celebração da ceia, Cristo deixou o exemplo de como devemos ministrar. Todos os discípulos participaram do pão e do suco, né? E esta fórmula foi repartida no ensino do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 ao 23, até o 26. Por ser a ceia do Senhor a maior festa espiritual da igreja, interrompê-la com outros assuntos
se constitui profanação. Este tipo de atitude representa, na verdade, falta de zelo para com as coisas de Deus. Se, por um lado, a reverência cristã condena um mero formalismo, ao mesmo tempo, não pode aceitar que a ceia do Senhor seja celebrada sem nenhuma solenidade, de modo relaxado, e desprezível. Profano aquilo que é sagrado. Somos ademostrados sobre o modo como devemos participar da ceia do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Portanto, erram aqueles que, ao invés de examinar a si mesmo, fica a investigar outras pessoas. Ou seja, a ceia do Senhor, ela tem que ser ministrada com reverência e respeito. Se tem um dos cultos mais solenes a ser respeitado, ser formalizado, é a ceia, ok? Porque ali o homem tem que se examinar a si mesmo, depois comer do pão. Não é eu que vou condenar a pessoa, nem santificar a pessoa, nem vou limitar a pessoa, ok? Então, cá dentro do homem, do cristão, que é batizado, não é para os outros. Se eu tenho outro visitante que não é batizado, você não vai deixar ele tomar ceia, porque aí ele é inocente. Agora, quando se trata da pessoa que já foi batizada, anda com Cristo, sabe da verdade, então cabe a ele examinar-se a si mesmo, ok? Então, quero deixar o meu abraço para todos os meus queridos amados aí, os alunos, do CTPB, aí que estão nos acompanhando aí através das aulas online, que na verdade é uma aula online, mas mesmo tempo presenciais, porque vocês têm o nosso zap, tem o nosso contato, a qualquer momento pode fazer perguntas, tá bom? Então, próxima aula aí nós vamos estar falando aí sobre os pais da igreja, tá bom? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Tem que parar, tem que interromper vocês um pouquinho para poder a gente entrar nessa parte que ficou para trás, que não tem aí, não tem na apostila de vocês, ok? Eu não encontrei aqui na apostila de vocês. Então, na próxima aula nós vamos estar aprendendo aí sobre os pais da igreja, tá bom? Um grande abraço para todos, que Deus abençoe vocês poderosamente, que a graça do Senhor Jesus Cristo venha ultrapassar os limites e venha alcançar a sua casa, tá? Que você seja abençoado não só em nos ver pela TV ou pelo celular, mas que a graça de Deus ela venha estar sobre você. Eu profetizo sobre a tua casa, eu profetizo sobre a tua família, sobre o seu ministério, as bênçãos do Senhor, e aquilo que está parado vai caminhar a partir de agora. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o próximo estudo, em nome de Jesus. Fica um abraço aqui do pastor Marcos Silva para você que está aí conosco, em nome de Jesus. Até o próximo estudo, queridos. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti a sua luz e te dê a paz. Que Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus.